boa noite. Vamos dar início então à nossa palestra doutrinária da noite de hoje. Como de costume, vamos fazer então a nossa prece, uma prece breve, porque é a oração curta que penetra no céu. Então, rogamos a assistência dos bons espíritos, pedimos ao Mestre Jesus inspiração, tranquilidade e bastante senso de concisão para poder abordar um tema como este, as vidas passadas e as vidas futuras em perspectiva, nesse prazo de 30 minutos. Então, agradecemos aí a inspiração superior e vamos até o nosso tema. Então, nós sabemos que o espiritismo cristão, o espiritismo tal qual codificado por Allan Kardec, possui, por assim dizer, 5 princípios fundamentais. O primeiro deles é a existência de Deus, a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. A segunda é a sobrevivência da alma, a concepção de que a alma, o nosso âmago imortal, a nossa mente, o nosso self, sobrevive ao colapso do corpo físico, do corpo somático, do corpo orgânico. Pré-existe a matéria e a ela sobrevive. Depois temos ainda a ideia da comunicação entre os planos, entre o plano material e o plano espiritual, mediante certas condições. Então, como os espíritos sobrevivem à morte do corpo físico, nós podemos, eventualmente, comunicar-se com eles. Tanto podemos que a Bíblia, no Antigo Testamento, proibia a evocação dos mortos. Ora, se proibia, é porque era possível. Então, o que se procurava fazer, através dessa concepção do Velho Testamento, era justamente tendo em mente de que os espíritos que estão mais próximos, digamos assim, de uma comunicação que pode ser evocados, que estão muito próximos do plano material, esses espíritos são pouco evoluídos, são espíritos atrasados e, portanto, pouco podem fazer para o progresso daquele que os evoca. Daí a proibição, dentro daquele espírito do Velho Testamento, de evocar os mortos, já que provavelmente uma evocação para um jogo de dados, um jogo de copos daquela época, pouco ia trazer de benefício para aqueles que evocassem. Muito pelo contrário, podiam causar obsessões e prejuízos de toda a sorte. Então, além da existência de Deus, da sobrevivência da alma, da possibilidade de comunicação entre o espírito encarnado, nós, e os espíritos desencarnados, existe a ideia da reencarnação, que tem sido um objeto do meu estudo. Já há algum tempo tenho estudado a reencarnação em várias culturas, em vários contextos, e procuro nas minhas palestras sempre trazer um enfoque diferente deste tema, porque é um tema vastíssimo, é um tema que realmente nos interessa, quanto mais agora, no momento em que, com uma pandemia, a morte, ou a percepção da morte, se torna um pouco mais próxima de cada um de nós, infelizmente. Então, é um tema que volta, digamos assim, com mais força em momentos de crise. Além da reencarnação, temos ainda a concepção da pluralidade dos mundos habitados, que estava lá no livro do Kardec, o livro principal da doutrina espírita, o livro dos Espíritos. Ainda em 1857, não está mais tão distante assim, porque naquela época não se tinha uma concepção, como se tem hoje, da vastidão do cosmos. Imaginem, bilhões de galáxias, cada uma contando com bilhões de estrelas,
quantas dessas estrelas têm sistemas solares ou sistemas estelares, não é? Similares ao nosso, com planetas com uma posição relativa do astro que permita que haja água na forma líquida, que seria um dos credenciais para que houvesse uma vida inteligente, uma civilização parecida com a nossa. Então, considerando que são bilhões e bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões e bilhões de estrelas, então fica fácil a gente antever a possibilidade de que efetivamente existe vida inteligente em outros lugares, pluralidade dos mundos habitados, tal qual colocado por Kardec na codificação em meados do século XIX. Muito bem. Então são essas as linhas basilares do Espiritismo. E é claro, a existência em Deus é o pilar principal, digamos assim. Mas no momento em que acreditamos na existência de um Deus, não é qualquer Deus. É um Deus único, onisciente, onipotente e benevolente. E essas características da divindade, que são referendadas aí por todas as religiões modernas e também consta de forma expressa no próprio Livro dos Espíritos, essa benevolência da divindade, que se preocupa com cada um de nós, dentro da sua concepção muito organizada, muito impenetrável ainda, querer entender, digamos assim, a natureza íntima de Deus hoje, para nós, eu mesmo que pegar uma criança de 5 anos e tentar ensinar a ela a fórmula de Bhaskara. Não nos é possível ainda entender a grandeza da concepção de Deus. Essa é a razão pela qual algumas religiões nem se ocupam tanto do tema, se ocupam mais com a reforma íntima, com o crescimento individual, com a compaixão, no caso do budismo, porque entendem que Deus está nós estamos tão distantes ainda da compreensão de Deus, que não é um tema tão frequente na sua doutrina, nas suas concepções ritualísticas, etc. São outras concepções. Mas aqui no Ocidente tem sido muito combatida a ideia de Deus mediante um raciocínio que eu vou sumarizar para vocês. Basicamente é o seguinte: o ateu costuma comentar o seguinte, com base em raciocínios muito antigos, que remontam ao tempo pré-cristão, ao tempo da Grécia clássica. Então, Epicuro já desdenhava da possibilidade de deuses bondosos, um raciocínio que era mais ou menos o seguinte, que depois foi adaptado para os séculos subsequentes. Ora, se existe um Deus que tudo sabe, ele sabe que o mal existe. Se esse mesmo Deus que tudo sabe, tudo pode, ele pode acabar com o mal. Agora, se ele pode e não o faz, então ele não é um Deus benevolente, não é um Deus intrinsecamente bom. Portanto, um dos atributos dessa tríade, né, que é justamente a benevolência, a onipotência e a onisciência, está atingida. Portanto, esse Deus que o teísta cultua não é tão isento assim. Então, essa é uma concepção que começou a ser discutida e foi primeiramente enfrentada muito bem por Santo Agostinho, aí pelo ano 300, mais ou menos. O que disse Santo Agostinho? Falou basicamente o seguinte, que o homem possui o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de ponderar e de escolher. E que essa possibilidade de ponderar e escolher lhe dá também a responsabilidade pelos seus atos. E essa responsabilidade que lhe é dada por seus atos, ela pode lhe atrair uma
compensação. Pode lhe atrair aquilo que se convencionou chamar em outros credos, mas que também é utilizado no espiritismo kardecista, um karma negativo. Por que um karma negativo? Porque a palavra karma, ela quer dizer, na sua concepção original, ação. Então, a ação malvada ou a ação bondosa que eu tenho hoje vai me causar uma reação do próprio cosmos no futuro. Essa concepção, né, do karma, obviamente, não é do Santo Agostinho. Isso é resultado de uma elaboração por parte do Oriente, tá, que depois foi sendo costurado, foi sendo desenvolvido e chegou até nós através da tradução que foi feita de escritos, tá, do Sudeste Asiático, aí no final do século XVIII e início do século XIX. O que Santo Agostinho falava, e isso nós vamos referir, né, basicamente é o seguinte: nós temos livre-arbítrio. No momento em que nós temos livre-arbítrio, nós podemos agir bem ou agir mal. Portanto, o mal advém não de uma força poderosa que se opõe a Deus. Não existe um demônio, alguma coisa que antagonize com a inteligência suprema do universo. O que existe é a ausência de bem. Então, o mal não é algo que exista por si próprio. O que há é a inexistência de bem. Da mesma forma como o frio é ausência de calor, da mesma forma como as trevas, a escuridão, equivalem à ausência de luz. Então, assim como uma caverna se ilumina com os raios de sol que penetram através de uma pedra que foi deslocada pela primeira vez em muitos séculos, assim como num deserto o frio da noite se dissipa com o calor do sol, já que o deserto tem aquela amplitude térmica muito elevada, também, gradativamente, a ignorância e a ausência de bem vão sendo substituídas pela sabedoria e pela bondade. E isso vai fazer com que, mais cedo ou mais tarde, a situação se equilibre. Vejam que faltava um elemento para que a posição do Santo Agostinho ficasse mais forte. E esse elemento demorou muito para se chegar. Por uma série de razões que não vale a pena a gente discutir agora aqui. Já referi na palestra que fiz em junho, se não me engano, 2 meses atrás, que também está à disposição para eventual interessado aqui no site da Legião. Talvez esteja no YouTube também, dá para fazer uma pesquisa. Mas o fato é que faltava um elemento. Esse elemento só veio, digamos assim, aqui no Ocidente, bastante tempo depois. Kant, quando escreveu em finais do século XVIII, já dizia, corroborando aí as palavras do Santo Agostinho, que é muito melhor o mundo com as suas imperfeições do que um local cheio de marionetes angelicais. Ou seja, né, uma bondade artificial, uma bondade autômata, né, uma bondade que não tivesse origem numa conquista do espírito. Então ele falou que o mundo com as suas imperfeições é muito melhor do que um mundo repleto de marionetes angelicais. É o termo que ele utiliza num livro chamado A Religião nos Limites da Simples Razão, que eu gosto muito. A chave para essa questão toda é a reencarnação. Porque a reencarnação possibilita que o mal que existe no ser humano, que já vimos que não é o mal, é a ausência de alguma coisa que tem que ser conquistada, e a ignorância que existe em cada um de nós, que também
é algo faltante, tá? Está faltando conhecimento, sabedoria, maturidade intelectual, estudo. Tudo isso se adquire não ao longo de uma só existência corporal, mas no decorrer das vidas sucessivas, as vidas pretéritas que já tivemos e as vidas futuras que ainda teremos. E é esse contínuo, tá, de experiências que o espírito se insere nesse corpo somático, esse corpo material, e passa a ter experiências que são propiciadas tão só por esse contato com a matéria, intenso, íntimo com a matéria, é que nós vamos evoluindo e adquirindo predicados intelectuais e predicados morais que vão nos gradativamente vão nos fazer alçar. O nosso voo não é um voo de foguete. Jamais vai ser assim. Não é assim uma evolução que se dá, né, tipo um Apolo 11, que vai subindo numa trajetória vertical, vai deixando coisas para trás e vai se tornando cada vez mais livre da gravidade que atrai para a matéria, para as coisas aqui da Terra, para o solo, puxa. Não, não é assim. Seria como se fosse um voo de águia, um voo de condor. Seria uma ascensão helicoidal, seria uma ascensão em espiral, né? Vai indo, vai indo, vai indo e vai elevando. Então tem momentos em que parece que não está havendo nenhum tipo de ascensão, né? Então está se mantendo mais uma trajetória para se criar impulso para aí sim dar mais uma subida. Então é preciso ter paciência com alguns momentos da nossa vida individual ou da vida coletiva de uma dada nação, de um dado povo, porque essas situações elas são momentâneas, né? Existe o princípio da não retroação. Não haverá uma retroação para níveis, né, muito atrasados, muito evoluídos, né? Poderá haver uma súbita, né, contenção, mas não haverá retrocesso. Isso do ponto de vista do crescimento individual de cada um de nós e também do crescimento coletivo, porque as comunidades planetárias, as orbes, os planetas também evoluem e também passam de grau em grau. Lembrando que existem vários graus, né, de planetas de primitivos, planetas de provas e expiações, que é a situação enfrentada pela Terra hoje, planetas de regeneração, mundos felizes, né? E aquelas órbitas que são habitadas por espíritos puros, de mais alta evolução, que talvez seja o nosso futuro, será o nosso futuro, se Deus quiser, e quererá, de acordo com o que a gente vem estudando. Dentro dessa concepção de que há uma pluralidade de mundos habitados, se verifica também que o grau de adiantamento destes mundos é muito diverso. E se chega a esse raciocínio, se chega até essa constatação, de uma maneira mais ou menos simples, porque o nível de evolução geral de um planeta é dado pelas inteligências que nele estão inseridas. Então, a psicosfera da Terra nada mais é do que a média do psiquismo de cada um de nós. E aí nós temos desde pessoas como Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, até seres humanos como Hitler e como Stalin, para utilizar personalidades que viveram ao longo do século XX, do século passado. Então, vejam como essa situação ela está interligada, não é? Então, a psicosfera de um planeta como a soma sinérgica do psiquismo, do estado mental, do estado de tranquilidade ou não, do estado de adiantamento ou não, de cada um de nós. Então, tudo isso acaba tendo reflexos. E é nesse contexto que eu gostaria de colocar o motivo pela qual o tema da palestra de hoje é vidas passadas e vidas futuras
em perspectiva. Porque é necessário que nós saibamos qual é a correlação entre o que aconteceu numa vida passada e qual meu estado atual hoje, e qual o efeito que isso terá nas nossas vidas futuras. Então vejam, é um erro nós imaginarmos que todo o karma de uma vida passada, digamos, a passada na última oportunidade que tivemos aqui antes da atual, tenha que ser resgatado na presente vida. Mesmo porque cada vez mais existe o planejamento reencarnatório. Agora que o planeta já está um pouco melhor, nós já estamos quase passando para um planeta de regeneração, né, dentro daquela ideia da transição planetária do Divaldo Franco, aquele livro maravilhoso escrito há pouco tempo, logo depois do episódio Tsunami na Tailândia, que causou certa espécie. Então, essas situações em que a planeta Terra mesmo parece que realiza uma atividade de expurgo carnal, né? Então, vejam que a questão kármica, ela não depende tão só da ação deletéria do homem. Então, se numa vida passada eu matei alguém, não é preciso que o meu karma seja pago, resgatado com a minha morte por assassinato também. Tá? Pode, caso eu não consiga quitar essa dívida com a moeda do amor, como eu tenho falado nas minhas palestras, não é? Pode ser que eu tenha que resgatar através da moeda da dor, mas não é necessário um agente humano para fazer isso e criar mais karma para ele próprio, portanto, karma que vai se acumular no planeta, né, criando uma psicosfera ruim. Às vezes, o próprio planeta, tá, pode dar, digamos assim, um retorno para uma dada situação, efetuando um resgate, às vezes muitos séculos depois do acontecimento que lhe deu ensejo. Porque a lei do karma também se lê por lei da retribuição, lei da ação e reação, lei da causa e efeito, ou naquela velha concepção de que cada um colhe aquilo que semeia. Quem semeia girassóis não pode colher margaridas, e assim por diante. Mas o que eu quero dizer para vocês, né, nessa palestra em meio à pandemia, é que essa correlação que há entre as vidas futuras e as vidas passadas, ela não é tão automática como se pode imaginar. Não é pelo fato de alguém ter feito o mal de tal maneira que essa pessoa irá sofrer, digamos assim, um retorno kármico na mesma intensidade e mais ou menos com a mesma virulência. Não é assim, não é assim. Tem situações que têm que ser analisadas, e uma delas é justamente o planejamento reencarnatório. Então, se nós estamos melhorando, se nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, cada vez mais há a possibilidade de que nós sejamos elementos atuantes no nosso planejamento kármico. Podemos, juntamente com nossos mentores, na preparação para a próxima reencarnação, ponderar, conversar. Né? Bom, né, quem sabe, levando em conta que eu estou ainda com uma carga muito forte, né, em função de vários erros que fiz no passado, que nessa reencarnação eu tente melhorar tais e tais aspectos, faça tal e tal coisa. Ou seja, há uma possibilidade de negociação, de acomodação da situação para que não haja aquele retorno de todo o mal feito em uma só reencarnação, que talvez fosse demais para nós. É aquela concepção de que Jesus nunca nos dá uma cruz maior do que podemos carregar.
E às vezes o somatório dos nossos erros de existências passadas é tão grande que inviabilizaria a nossa existência atual. Então, em muitas situações, quando já temos aí um adiantamento mediano, é possível fazer uma espécie de um parcelamento, né? E vamos resgatando, né, esse karma em parcelas módicas, seja pela moeda da dor, mas também, preferencialmente, pela moeda do amor. Assim como, né, um criminoso consegue, digamos assim, remir parte da sua pena, a razão de dias trabalhados, de dias de estudo, nós também temos aí o nosso karma negativo e conseguimos atenuá-lo, mitigá-lo, mediante um trabalho em prol de um crescimento pessoal, familiar, né, da coletividade que estamos inseridos, do planeta. Então, tudo isso, digamos assim, vai zerando o nosso karma sem que haja a necessidade do sofrimento. Porque vejam, não é? Existe a expiação, que é aquela situação em que o sofrimento vem em função do acúmulo de ações desequilibradas da nossa parte no pretérito. Então, essa expiação, às vezes, levando em conta espíritos muito endividados, grandes sanguinários, grandes tiranos, essa expiação tem que se dar em várias encarnações. E, de certa maneira, vai implicar em uma situação de sofrimento, de uma vida difícil, de uma vida cheia de percalços, em várias oportunidades. Mas existe também as provas, que, como o próprio nome diz, seriam como exames que um aluno faz para verificar se o seu conhecimento acerca de dado tema já está satisfatório. Então, nos submetemos a provas para nos colocarmos à prova, como o próprio nome diz, aquilo que julgamos ter adquirido, seja em encarnações anteriores, seja no mundo espiritual, porque a evolução, como o próprio livro do Emmanuel, Chico Xavier, coloca, se dá, aliás, o livro Evolução em Dois Mundos é do André Luiz. Então, como o próprio André Luiz coloca, né, se dá em duas etapas. Se dá na etapa encarnada e se dá na erraticidade, quando estamos, né, também disponíveis para o aprendizado. Só que alguns tipos de experiência, conforme eu falei na última palestra, só são possíveis quando o espírito está inserido numa experiência carnal. Como diz Teilhard de Chardin, nós somos seres espirituais momentaneamente vivendo uma experiência material. Mas a nossa natureza é de espírito. Somos espíritos momentaneamente encarnados. Então, para que se possa fazer esse meio-campo entre a vida passada e a vida futura, para que possamos fazer um resgate positivo do nosso karma armazenado em função de equívocos de vidas pretéritas, não deixando que se crie mais débitos para serem saldados nas vidas futuras, é muito importante que no aqui e no agora façamos a reforma íntima. Essa reforma íntima implica numa contínua tentativa de aprimorar nossas virtudes, nossas qualidades e de atacar os nossos vícios, as nossas imperfeições. E em que momento é que podemos fazer tal coisa? No momento em que essas imperfeições, em que esses vícios se exteriorizam. Então, quando eu estou tendo uma explosão, um ataque de raiva, é naquele momento que eu tenho que fazer uma prece. Lembram quando eu comecei a nossa palestra de hoje? É a prece curta que penetra no céu. Tenho que fazer uma prece curtíssima, solicitando então a ajuda para que me ajude a acalmar. E eu posso fazer isso enquanto conto até 10, ou até 50, ou às vezes até 100. Tá? Então, há várias técnicas psicológicas que nos
auxiliam a conter a raiva, a conter a explosão emocional, que tantos malefícios podem nos trazer. Quanto mais hoje em dia, não é? Está tudo aqui. Então, você recebe um e-mail do seu trabalho e reage de uma maneira bastante explosiva. Não, quem sabe, né? Não é preciso responder agora, deixa aqui, vai tomar um café, né? Faz uma coisa agradável antes, vê uma comédia, tem tanta Netflix, né? Tem Amazon, o Prime Video, tem a TV aberta, tem várias coisas que tu pode fazer para se distrair um pouco, para depois, com outro espírito, depois de ter respirado fundo, examinar aquela questão que foi trazida e responder de outra maneira. Então, as imperfeições devem ser atacadas quando elas estão na iminência de se exteriorizar, ou interrompidas quando já estão se exteriorizando. Não é preciso dar 2 gritos, só dê um grito, evita o segundo, né? Até mesmo para que essa situação não contagie todo o ambiente. Da mesma maneira, não é? Quando nós estamos com uma situação em que nos exaltamos com o nosso orgulho, é nesse momento que temos que pensar em humildade. Lembrem-se que na época dos romanos, isso é verdade, não é? Quando o general entrava em júbilo depois de uma conquista militar, todo o povo ia aplaudir e existia sempre um escravo que ficava, né, ao pé do ouvido, de tempos em tempos dizia para aquele que estava sendo celebrado, insensato, tido como um deus, né? Lembra-te que tu é mortal, lembra-te que tu é mortal. Então, existia essa questão, para que a gente não deixe o orgulho subir. Da mesma forma, a impaciência. Nessa época de pandemia, essas restrições todas, a dificuldade, a preocupação, né? Essa ansiedade, temos que tentar trabalhar isso, para que o nosso padrão mental não se deteriore. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é preciso, em primeiro lugar, seguir aquela máxima que está colocada lá no Templo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo. Para nós conhecermos as nossas qualidades, que são mais fáceis de serem conhecidas por nós, mas reconhecermos os nossos defeitos, os nossos vícios. E aí, entendo-os bem presentes, entendo-os bem definidos, bem delineados, tenhamos aí a coragem para atacar essas imperfeições no momento em que elas eclodem. E aí nós vamos melhorar o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente profissional, o nosso ambiente no local em que a gente tem a nossa residência, no condomínio, no bairro, etc, etc. Lembrem-se, não é? Nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio implica não só na ação, mas também no pensamento. Então temos que vigiar nosso pensamento. O pensamento se torna palavra. A palavra se torna ação, karma, ação, karma. A ação se torna um hábito quando reiterado. E o hábito define o nosso caráter e a nossa vida futura. Não é à toa que nós temos um momento atual para cuidarmos de tudo isso. É neste momento que eu tenho que tomar cuidado com o meu estado mental, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Não é à toa que esse momento se chama presente, porque, como bem colocado, é uma espécie de uma dádiva, de uma doação que a espiritualidade superior nos dá para que possamos, aqui e agora, encaminhar um futuro melhor e, ao mesmo tempo, resgatar o nosso karma da maneira mais benéfica possível, que é através da moral do amor, da tolerância, da calma, da resignação. Certo, gente? Então vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Espiritualidade superior, muito obrigado, então, pela possibilidade de estarmos aqui reunidos, com tudo isso que a tecnologia nos traz, e podermos, mesmo sem estarmos próximos fisicamente, nos aproximarmos mentalmente, emanando uma energia positiva que vai nos possibilitar entrar em sintonia com aquilo que há de melhor do ponto de vista energético, aquilo que há de melhor
em ponto de vista de vibrações, e assim possamos vibrar num estágio mais avançado e de uma maneira mais positiva para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado, então, e até uma próxima oportunidade.